Considerada por muitos uma das melhores seleções do mundo, no papel, a seleção da Inglaterra ficou mais forte nessa semana. Em comparação à sua última convocação, o técnico Thomas Tuchel trouxe de volta alguns jogadores importantes e que trazem agora mais peso para o time. Alguns outros nomes pesados também foram deixados de fora, e nesse vídeo nós vamos analisar essa convocação deles. Não perca nada sobre os principais jogos dessa data FIFA com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele é totalmente gratuito e vai te mostrar os resultados, os horários dos jogos, as classificações e muitas estatísticas. Para baixar e conhecer o aplicativo, é só escanear esse QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular ou, se preferir depois, clica no link que eu vou deixar na descrição. Quem foram os convocados? O técnico Thomas Tuchel convocou 25 jogadores para os próximos jogos das eliminatórias da seleção inglesa, onde eles vão enfrentar a Sérvia e a Albânia. E logo que a lista foi divulgada, ela começou a gerar muita repercussão nas redes sociais. Obviamente com muitos elogios e exaltação ao bom time da Inglaterra, mas o principal que tem sido pontuado são alguns retornos. Jogadores que não estiveram na última convocação por opção do Tuchel e agora voltam, agregando muito em peso e, obviamente, em qualidade também. Vamos ver então quem está compondo agora essa lista? Começando pelos goleiros, ele convocou o Dean Henderson do Crystal Palace, Pickford do Everton e Nick Pope, que joga no Newcastle. Já para a linha defensiva, os convocados foram Dan Burn, zagueiro do Newcastle, Marc Guéhi, zagueiro do Crystal Palace, Reece James, lateral direito do Chelsea, Konsa, zagueiro do Aston Villa, O'Reilly, lateral esquerdo do Manchester City, Quansah, zagueiro do Leverkusen, Jed Spence, lateral esquerdo do Tottenham e John Stones, zagueiro do Manchester City. Para o meio campo, os convocados foram Elliot Anderson do Nottingham Forest, Jude Bellingham do Real Madrid, Henderson do Brentford, Declan Rice do Arsenal, Morgan Rogers, do Aston Villa, Alex Scott, do Bournemouth e Adam Wharton, do Crystal Palace. Já no ataque aparecem Jarrod Bowen, do West Ham, Eze, do Arsenal, Phil Foden, do Manchester City, Anthony Gordon, do Newcastle, Harry Kane, do Bayern de Munique, Rashford, do Barcelona e Saka, do Arsenal. Vamos olhar então quem são os destaques desse time, os potenciais titulares e os caras que realmente fazem a diferença para Thomas Tuchel. E aqui, obviamente, eu já vou citar os jogadores que voltaram também para essa convocação e acabaram deixando a seleção inglesa mais forte. Começando pelo gol, eles têm hoje 3 bons goleiros, mas em geral o titular é o Pickford, goleiro do Everton, que já é o goleiro da seleção inglesa há alguns bons anos, costuma fazer defesas difíceis, então já começam bem servidos com um bom goleiro. Na linha defensiva, eu vou ser sincero, eu não acho que a seleção da Inglaterra tenha alguma das melhores linhas defensivas do mundo, mas ainda assim eles têm jogadores competentes e que jogam em bom nível, principalmente na Premier League. Então, para a zaga, por exemplo, hoje como destaque você tem o Stones do City, que é um jogador agora experiente, você tem o Guéhi, que é um zagueiro do Crystal Palace, que vários times gigantes da Europa estão se degladiando nos bastidores por ele para a próxima temporada. Mas o principal da linha defensiva, obviamente, é a volta do Reece James, lateral do Chelsea. Ele não esteve presente na última convocação feita pelo Tuchel e agora está de volta. Um lateral de muita força física, que é um cara muito rápido, vai bem na marcação e ainda ajuda no campo de ataque. Em determinado momento no Chelsea, ajudou até no meio de campo. Então é uma opção que volta e é muito interessante. Ele acabou tendo alguns problemas na seleção inglesa em outros momentos por sofrer com lesões. Mas estando à disposição, é um cara que certamente vai ajudar muito o Tuchel e vai trazer também mais solidez para esse sistema defensivo. No meio campo aparecem muitos nomes que vocês já conhecem. Só que aqui eu queria dar ênfase no fato de o Tuchel estar tentando renovar um pouquinho esse setor. Podem ver que ele está dando chance agora para Elliot Anderson, para Morgan Rogers, mas assim, os principais nomes ainda são, por exemplo, o Declan Rice, volante do Arsenal, que é um cara que bate muito bem na bola, é um baita de um marcador, é o motorzinho desse meio campo. Aí você olha, por exemplo, para um Henderson, ele já não tem mais a mesma importância de antes.
É um jogador experiente, mas que por muitas vezes não joga como titular. E claro que a grande novidade do meio-campo é a volta do Jude Bellingham. O Bellingham, assim como o Reece James, não esteve na última convocação por opção do Tuchel. Naquela oportunidade, ele já estava apto para jogar no Real Madrid, mas ainda estava voltando de lesão. Então o Tuchel quis meio que dar uma preservada no Bellingham, que agora volta, é o camisa 10 desse time e é o jogador mais criativo desse meio-campo. Vocês têm acompanhado o que ele tem feito desde que chegou no Real Madrid, o que já fazia no Borussia, é um jogador muito diferente. Então a Inglaterra conta com ele para ser um dos seus diferenciais. O ataque da Inglaterra é um ataque muito bem servido, com muitos jogadores de velocidade, principalmente da própria Premier League. Mas destaco aqui principalmente a volta de Phil Foden à seleção. Ele também não esteve na última convocação por opção do treinador. E agora volta. Um jogador que pode fazer ali do meio para frente quase que todas as funções. Pode ser um meia, pode jogar aberto pela esquerda, aberto pela direita. E o que eu gosto no Foden é que além de ser um jogador criativo, que é um cara rápido, ele é um baita fazedor de gols. Hoje você não tem muitos pontas no mundo que tem qualidade para criar e para finalizar. O Foden é um cara que ele faz gols como poucos. Então a volta dele deixa a Inglaterra mais forte. Aí você ainda tem o Saka e o Eze que jogam no Arsenal, que são caras rápidos. O Eze pode vir fazer a meia, enquanto o Saka é um cara forte pela ponta direita. Você tem ainda como opção Rashford do Barça, o Gordon do Newcastle, são jogadores também de explosão, que jogam pelas beiradas, e indiscutivelmente o capitão Harry Kane é o grande artilheiro desse time e o jogador também mais importante do setor ofensivo. Quem ficou de fora? Acreditem, mesmo que a Inglaterra tenha um baita time à sua disposição, esse time ainda poderia ser melhor, porque o Tuchel, com as suas convicções, deixou jogadores importantes de fora. Para as laterais, por exemplo, ele não convocou o Alexander-Arnold do Real Madrid para a direita, jogador que está voltando de lesão também. E para a esquerda, ele não levou o Lewis Skelly do Arsenal, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. É rápido, vai muito bem na construção, só que tem sido reserva em muitos jogos do Arsenal nessas últimas semanas. Para o meio campo, teve dois jogadores que ele não convocou dessa vez e que vinham sendo constantemente chamados. Casos de Gallagher, do Atlético de Madrid, que é um jogador operário para o meio campo, de força de marcação, e ele não convocou dessa vez, por opção também, o Gibbs White, meia do Nottingham Forest, que vinha tendo uma boa sequência com ele, jogador criativo e que chega para fazer gols. Só que uma das ausências que tem sido até mais reclamadas pela torcida inglesa é a ausência do atacante Mason Greenwood, aquele mesmo, ex-Manchester United, que vive grande fase na França pelo Olympique de Marselha. Esse aqui eu pude perceber pelos comentários que muita gente está questionando a ausência dele e vou falar para vocês, ele caberia nessa seleção tranquilamente. E aí uma ausência que você deve ter percebido nessa lista, notado logo de cara, é a ausência do Cole Palmer, meia do Chelsea. No caso dele, ele não pôde ser convocado porque no momento está lesionado. Se não estivesse, certamente também estaria entre os convocados e somaria demais, absurdamente, para esse time. Time ficou mais forte. Eu acho que é nítido para todo mundo que com as voltas de Reece James, de Bellingham, de Phil Foden, o time da Inglaterra ficou ainda mais forte. Já era um time muito competente, com bons nomes na defesa, com um meio campo consistente, com, por exemplo, o Declan Rice, que hoje é um motorzinho ali, o ataque bem servido, mesmo sem o Foden, com Kane, com Saka, com Eze. Só que Bellingham, Foden, Reece James, certamente eles elevam o nível dessa seleção. Agora, qual que é o desafio do Tuchel e, obviamente, dos jogadores? Fazer a seleção inglesa sair do papel e virar uma realidade. Porque, por muitas vezes, a gente vê a Inglaterra sempre com bons times, com bons nomes, só que essa seleção não acaba brigando por títulos na prática. Eu acho que esse é o grande ponto, fazerem esse time, que é um timaço no papel, sair da expectativa e se tornar uma realidade. Porque, para ser sincero, eu nem enxergo a Inglaterra, por enquanto, entre um dos favoritos para a Copa do ano que vem. Especialmente na Europa, eu vejo hoje seleções muito mais prontas e mais bem preparadas, como Espanha, Portugal, França, e a Inglaterra, para mim, tá correndo um pouco por fora. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários a sua opinião também sobre a convocação da seleção inglesa. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o segundo dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe também.
Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!